Olá, eu sou Isabela do Natureza de Criança e hoje eu tô aqui para contar mais uma história de natureza para vocês. E essa história é uma história que eu indicaria para crianças maiores, adolescentes e adultos, uma história que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo hoje. E essa versão que eu tô colocando aqui agora é uma versão com audiodescrição. Qual a diferença da versão com audiodescrição e sem audiodescrição? A versão com audiodescrição é aquela que descreve bastante o livro, que descreve em detalhes as imagens, o formato e as cores que o escritor e o ilustrador usaram para compor o livro. Muitas vezes, quando você conta sem audiodescrição, você permite ao leitor que ele reflita através das imagens. E quando você, por outro lado, conta com audiodescrição, você muitas vezes atenta o leitor para imagens e figuras que, se não tivesse audiodescrição, ele não teria olhado e não teria se atentado. Então, eu acredito muito que a versão com audiodescrição, ela é boa para todo mundo, ela é boa para quem enxerga, ela é boa para quem é cega, mas tem gente que prefere que eu não descreva as palavras, que eu não descreva as imagens. Então, a gente vai ter nessa história especificamente, onde as imagens são bem diferentes, não são imagens muito óbvias, são imagens que exercitam bastante o nosso olhar e a nossa imaginação. Nesta história a gente vai ter as duas versões, com e sem audiodescrição, e essa é com audiodescrição. E o livro que a gente vai contar hoje, a história, é A Força da Palmeira, da escritora Annabelle Lopes, que é uma escritora argentina e que mora atualmente em Recife, lá perto de Recife, na praia de Porto de Galinhas. Esse conto, eu vou contar para vocês que está escrito lá no final do livro, é um conto popular africano de transmissão oral. Ele é contado e transmitido de geração em geração, de pessoa para pessoa, no Maghreb, uma região do norte da África. Então, começando a descrever para vocês, ele é um livro de capa dura, onde sua capa é preta. Ele é um livro que ele é um retangular e mais fino, então ele é um livro como se tivesse um formato na vertical e não como a maioria dos livros. Ele é mais um livro mais fino. E ele tem uma capa preta, frente e trás. E na frente está representada a palmeira, a raiz da palmeira está representada por uma raiz de árvore que é branca, meio prateada, que sai do topo da capa do livro e vai descendo e afinando em forma de triângulo até quase mais da metade do livro. E de sua raiz central, desse triângulo fino que sai mais largo em cima e vai afunilando para baixo, saem ramificações dessa raiz, mais precisamente 3. E atrás do livro tem uma figura interessante, que é o personagem principal desse livro. Esse livro tem 2 personagens principais, a palmeira e o Ben Sadok, um homem muito mau, um homem muito cruel, que vai interagir com a palmeira nessa história. Então, na frente a gente tem a raiz da palmeira e atrás a gente tem o Ben Sadok, que está representado como um rosto de um homem mau, né, que tem olhos um pouco assustadores, mas se a gente olhar em detalhe essa figura, ela parece que o nariz dele, né, cinza, está dividindo o rosto dele em 2 partes, e até parece essas 2 partes, os 2 olhos parecem até uma borboleta, né, mas ele traz um tom de um homem malvado, um homem assustador. Então ele tem traços de ruga embaixo dos olhos, uma sobrancelha franzida, mas como se fosse não uma borboleta bonita, mas uma borboleta trazendo olhos maus dentro das suas asas. Então a gente vai começar a ler essa história. E a editora é a editora Palas Mini. As gravuras, as figuras desse livro, elas têm um traço um pouco abstrato. Ela não é um livro que tem figuras óbvias, não é um livro que tem figuras com desenhos como a gente está acostumado a ver. Então tem como se fosse uma pintura em pincel, bem abstrata, de uma natureza com cores não
verdes, então ela usa muito do vermelho, do amarelo, do preto, do verde, água. Então ela traz tons diferentes na sua história. Existiu uma vez um homem malvado chamado Ben Sadok. Ben Sadok estava lá longe, vivendo num lugar de natureza, a natureza num pôr do sol bem alaranjada, e o castelo do Ben Sadok, verde água, com topos e chapéus de telhado bem pontudo. E ele vivia lá, nesse castelo, com esse lugar lindo no pôr do sol. Então existiu uma vez um homem malvado chamado Ben Sadok. Ele era tão violento e cruel que só sentia ódio e rancor pela vida. O Ben Sadok tinha aquele olhar assustador, vestia-se inteiramente de preto e tinha uma cara realmente de quem sentia ódio pela vida. Uma tarde, ele descobriu que longe de seu castelo havia um oásis e resolveu ir vê-lo. Longe do seu castelo era um lugar onde existiam algumas palmeiras, algumas árvores que têm o caule fino e suas folhas como folhas de coqueiros, várias delas. Esse oásis era um lugar que tinha água e, portanto, ali as palmeiras poderiam nascer. Ao chegar, ele encontrou uma pequena e delicada palmeira que crescia com alegria e amor. Então, no meio de várias palmeiras altas, já grandes, naquele oásis, ele encontrou uma pequenina, bem frágil, que estava começando a crescer naquele momento. Ele, escondido atrás da árvore, de uma das árvores, observou aquela fina e delicada palmeira a crescer. E isso enfureceu o Ben Sadok. Ele pegou então a pedra mais pesada que conseguiu e colocou sobre as ramas da palmeira. Ele, com sua capa preta, seu olhar assustador, bem grande diante daquela palmeira tão frágil e pequena, pegou com seu braço longo, suas mãos longas, meio arrepiantes, uma pedra preta bem grande e colocou em cima daquela frágil palmeira que ali tentava crescer. Satisfeito, ele voltou pelo mesmo caminho por onde veio. A jovem palmeira se sacudiu e tentou liberar da carga, mas por mais que tentasse, não tinha forças para se levantar. A pedra era muito grande, muito grande, que estava em cima da palmeira tão frágil. E ela, que estava ali tentando se alimentar com as águas do solo, tentava se sacudir para tirar a pedra de cima dela, mas não conseguia. Mas como pôde, ela manteve-se firme em seu lugar e ficou ali resistindo àquela pedra em cima do topo do seu caule da árvore e não deixou com que a pedra a esmagasse. Ela ficou ali sustentando a pedra em cima dela. Até que, inesperadamente, sua única raiz começou a crescer e, arranhando a terra, cavou lentamente mais fundo. Então, embora a pedra tivesse em cima, ela conseguiu sustentar e não cair e não morrer. E pegou a força que ela fazia para resistir da pedra em cima dela e foi descendo a sua raiz no solo, em busca de lugares cada vez mais fundos que conseguissem sustentá-la ainda firme e em pé. E ela foi crescendo e furando a terra. Aquela raiz foi descendo e furando a terra, e aquela raiz única que descia reta como uma única fatia foi se ramificando e criando como se fossem milhares de espetos, milhares de ramificações embaixo da terra. E continuou, ela continuou tentando resistir àquela pedra em cima dela. E já que ela não conseguia crescer para cima, ela ia crescendo para baixo. E aquela primeira raiz, que era única,
que se ramificou em outras raízes que estavam diretamente ligadas ao seu caule, à sua raiz principal, ela foi ganhando cada vez mais ramificações embaixo da terra e foi formando como se fosse uma grande teia de raízes, cada vez mais profunda, cada vez mais profunda. E chegou uma hora que as raízes eram tão profundas que elas já eram muito maiores do que a própria palmeira. Ao longo de vários meses, as raízes haviam conseguido se expandir pelo deserto inteiro, encontrando os lençóis de água mais profundos e frescos. A palmeira, pequenina ali em cima da terra, não conseguia crescer para cima em direção ao sol, porque aquela grande pedra preta estava impedindo. Mas a força toda dessa árvore fazia com que ela se expandisse e pelo deserto todo até que chegou em todos os lençóis de água, de onde conseguia continuar viva, bebendo aquela água no meio daquele deserto tão grande. As outras árvores em volta dela cresciam normalmente e tinham raízes comuns, raízes normais, raízes que chegavam até um certo ponto embaixo da terra, porque elas conseguiam crescer para cima em direção ao sol. Ela, aquela pequena palmeira, era a única que de tão pequena conseguia expandir a força das suas raízes para muito, 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 muito longe. Essa energia fortaleceu a jovem palmeira, que cresceu enorme e poderosa. Teve um dia que, como as raízes eram muito fortes, elas conseguiram fazer com que a pedra saísse de cima da palmeira. E a palmeira então conseguiu crescer em direção ao sol, como as outras árvores que estavam ao lado dela. A água e o sol do deserto fizeram da pequena palmeira uma palmeira rainha, uma palmeira grande, uma palmeira linda. E a pedra, que antes parecia enorme em cima da palmeira, ficou pequenina, lá no topo da árvore. A palmeira enorme, que crescia na frente do sol, se tornou a mais alta entre todas as árvores do deserto. Passados alguns anos, Ben Sadok se lembrou do oásis e decidiu voltar para se divertir vendo a pequena árvore que outrora ferira. Procurou, mas sem sucesso. Ele chegou e começou a procurar por aquela pedra e por aquela árvore que deveria estar esmagada, pequenina naquele deserto, mas não encontrou. Porque a árvore não era mais pequenina. Ela se tornava uma das maiores árvores do deserto todo. E ele procurava e não encontrava. Foi então que a palmeira mais alta mostrou orgulhosa sua pedra e disse: Ben Sadok, devo agradecer-lhe. Sua carga me fez mais forte. E Ben Sadok, muito pequenino diante da árvore, olhava para cima e não acreditava em como aquela palmeira conseguiu se tornar aquela força de árvore que ele estava ali vendo. Ben Sadok deu meia volta. As palmeiras e o vento o viram ir embora e nunca mais voltaram a saber dele. Ele foi embora. A palmeira continuava linda, enorme, ao anoitecer, junto com as outras palmeiras ao lado, e a pedrinha bem pequenininha continuava no topo da árvore. E essa foi a história A Força da Palmeira, que acho que pode inspirar bastante a gente, porque a gente tem vivido esses dias e ainda tem a viver.